A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 8. Propósitos do jejum. Quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. O jejum deve ter o que classifico de um propósito principal, que lhe é inerente, que no caso é buscar a Deus, o que abrange a adoração, a oração, a meditação bíblica. No entanto, também é possível detectar nas Escrituras propósitos secundários. Estes não devem ser vistos como divergentes do propósito principal, e sim como desdobramentos, ou seja, é um plus, é um adicional. A palavra registra pessoas buscando a Deus, com o propósito principal, com diferentes propósitos secundários, como consagração, arrependimento, além de outras finalidades distintas: livramento, cura, proteção, intercessão pela restauração do povo. Richard Foster diz: assim que o propósito principal do jejum estiver bem estabelecido no coração, ficamos livres para compreender que também há propósitos secundários no jejum. Propósito principal. Ao refletir sobre a motivação do jejum, entende-se que o foco deve ser o anseio por mais de Deus, mais de sua presença, mais de intimidade com Ele, mais de seus recursos para o nosso crescimento e transformação. Aliás, o que nos motiva a jejuar deve estar sempre sob avaliação. Certa ocasião alguém me questionou: você jejua para chamar a atenção de Deus? E eu respondi: não, eu jejuo porque Deus chamou a minha atenção. Vrau! Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Deveríamos nos humilhar para buscar a sua face, não meramente o seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo. Queremos o Senhor, queremos a sua glória e queremos a sua presença. Não estou dizendo que os jejuns narrados nas Escrituras não retratam a busca por bênçãos e intervenções divinas. Como veremos, há abundância de registros sobre esse aspecto, mas eu quero enfatizar que eles são secundários e não o principal. Um jejum, portanto, cujo propósito secundário, seja qual for, atropela o primário, que é a busca por Deus e por sua vontade, está equivocado em sua essência. Trata-se de fazer a coisa certa, que é praticar o jejum, do jeito errado, que é com a motivação imprópria. Vontade de Deus. Quando nós realizamos o jejum, o objetivo principal é buscarmos a vontade de Deus na nossa vida e não que a nossa vontade seja realizada. Tem que ser a dele, não a nossa. Digo isso porque buscar a Deus é diferente de buscar o que queremos de Deus. Muitas pessoas decidem por si mesmas o que querem, sem buscar o entendimento do propósito divino. Depois, acham que o Senhor possui a obrigação de sair correndo atrás delas para abençoar escolhas e decisões puramente humanas. Não estou dizendo que não oro, nem sugerindo o mesmo aos outros por intervenções divinas. Entretanto, prefiro concentrar minhas forças naquilo que já sei que vai ser de fato a vontade de Deus. Como então conhecer a vontade divina? Primeiramente pela sua palavra. Aquilo que a Bíblia afirma e promete com clareza, de forma objetiva, não requer nenhuma consulta. Eu não preciso orar, por exemplo, para saber se devemos pagar impostos. Jesus já ordenou que o façamos. Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outras questões, no entanto, são de ordem subjetiva: com quem casar, onde os filhos devem estudar, em qual cidade e por quanto tempo concentrar os negócios e por aí vai. O jejum não é uma garantia que alguém vai conseguir tudo o que intencionar. Sempre afirmo que há uma realidade acerca da oração, que também creio aplicar-se ao jejum. A oração não é apenas um meio por qual conseguimos de Deus aquilo que queremos. Ela também deveria ser, em contrapartida, o meio pelo qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. É forte, Brasil! Propósitos secundários. É possível encontrar o propósito secundário dentro do primário. Muitos me perguntam se podemos jejuar em favor de outras pessoas. A resposta é que, assim como oramos por outros, podemos igualmente combinar o jejum a tais orações. O jejum feito por Daniel é outro exemplo de como propósitos secundários podem ser distinguidos do primário, embora haja sempre no jejum cristão a disposição de cumprir o propósito principal.
somando propósitos. Então, no jejum, a gente pode somar aí, junto com o jejum, a oração, a adoração, a leitura da palavra, o arrependimento, ou seja, dá para pegar tudo isso aí e botar num bolo só do jejum, porque tudo isso direciona o quê? A buscar mais de Deus, a ter a nossa vontade rendida e esperar que a vontade de Deus seja realizada e não a nossa. Identificando os propósitos secundários. Consagração. É por certo viável dedicar ao Senhor outras formas de abstinências, além do jejum de alimentos. O foco é buscar a Deus. Nós podemos ter um foco secundário, a consagração. E a grande questão é que a consagração não apenas envolve deixar de lado o que é errado, mas também abrir mão de coisas lícitas, a fim de deleitar-se em Deus. Assim como faziam os nazireus, ao deixar de cortar o cabelo, por exemplo, que não é pecado nem contraindicado. Arrependimento de pecados. O arrependimento focava em tristeza, vergonha e humilhação pelos pecados cometidos. Ter o arrependimento como um propósito secundário do jejum é não apenas um meio de expressar tristeza pelo pecado cometido, mas também de dar início ao processo de restauração. Aflições. Josafá apregoou um jejum em todo Judá quando estava sob o risco de ser vencido por moabitas e amonitas. Em 2 Crônicas 23:4 fala: Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Buscando a proteção. Buscando a proteção. Esther 4:15-17 fala lá que lá naquele tempo Mardoqueu chegou para falar para Esther que estava um decreto que ia matar todo mundo por conta que Amã tinha feito esse decreto e feito o reassinar. Enfim, vocês conhecem a história de Esther. E Esther proclamou um jejum de 3 dias, que ninguém comesse, ninguém bebesse, para que Deus os protegesse e os salvasse daquela situação. E os salvou. Em situações de enfermidade. Em Salmo 35:13, Davi mencionou jejuar e orar por outros que estavam enfermos. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Apesar de ser uma intercessão específica, direcionada a um tipo também específico de problema, a atitude do rei de Israel mostra a possibilidade de um jejum associado à oração intercessória em casos de doenças. Intercessão. Sabemos que o jejum sempre aparece relacionado à oração, mas vale distinguir as orações nas quais clamamos por nossas necessidades daquelas em que intercedemos por outras pessoas. Ressalto sim, nós podemos e devemos jejuar em favor das outras pessoas. Oração intercessória e jejum são excelentes aliados. Situações de batalha espiritual. Nós podemos, quando nós estamos em uma batalha espiritual, que a gente precisa dar um gás, dar um boost aí, nós podemos sim jejuar. Só que não significa, contudo, que o jejum aumenta a nossa autoridade. Ela provém a autoridade do nome de Jesus. Entretanto, os jejuns nos ajudam a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual. Preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério diante de 2 coisas. Primeiro, ter sido cheio do Espírito Santo. E segundo, preparar-se em jejum no deserto. Ou seja, antes de iniciar a sua obra, Cristo fez uso desses 2 recursos, que atestam nossa insuficiência e total dependência de Deus. Adorar a Deus. É muito belo observar que Ana adorava noite e dia com jejuns e orações, Lucas 2:37. A relação entre adoração e jejum também é encontrada em Atos, no relato já muito citado de líderes da igreja em Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, Atos 13:2. O jejum também era praticado para buscar intimidade e proximidade por meio da adoração. Não deve ser aplicado, portanto, apenas quando ansiamos alcançar ou receber algo de Deus, mas também quando queremos oferecer algo a Ele, amor, devoção, gratidão. Especialmente nessa prática, penso que devemos crescer. Assim, jejuaremos não somente ao enfrentar lutas ou adversidades, mas
em anseio e admiração pelo Senhor dos Exércitos, adorando ao general que governa sobre qualquer uma de nossas batalhas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sejam abençoados na prática da palavra.